Galera, hoje eu tenho o prazer de estar com o meu amigo aqui, o Thiago Chabá. Eu conheci ele na SME, que é a empresa do Theo. E ele, cara, ele é palestrante lá, ele palestra também junto com o João Kepler. Enfim, cara, um cara que eu respeito pra caramba. Depois ele vai me corrigir se eu estiver errado. Ele é contador, advogado tributarista. E eu tenho medo daqui com os anos ele vire prefeito lá de Caxias do Sul. Você é de Caxias do Sul, não é, Thiago? Sim. Fala uma coisa pra mim, Thiago. Então, me conta um pouco, né, cara? Também a curiosidade, né? De como você foi parar lá na SME, como é que você conheceu o João Kepler, aquela história maravilhosa. Mas me conta como é que o Thiago Chabá, que todo mundo conhece como Chabá, tá onde ele tá hoje. Me conta como é que você é aí de Caxias do Sul mesmo? Não, eu sou original de Rio Grande, Marco. Aqui é mais no sul do estado. Na realidade, a nossa história, eu começo como... Eu sou advogado de formação, então especializado nessa parte tributária. E no decorrer de toda a minha trajetória tributária, eu fui esbarrando em escritórios de contabilidade que tendiam a não se modernizar, não tinham toda aquele atenção com o cliente que nós temos acostumados a dar à nossa empresa. Nesse sentido, eu avancei, a minha irmã contadora na época, convidei ela para trabalhar comigo, a gente trabalhou um pouco e aí logo ela já se tornou sócia e o nosso negócio começou a destrinchar e andar. Agora em 2026 vão fazer 10 anos que nós fundamos a Axis do Brasil. E aí, nisso, nós viemos focado na qualidade do cliente, trazendo sempre as melhores soluções e trabalhando não como um escritório de contabilidade comum, que ele é um empregado do governo pago pelo empreendedor, e sim uma pessoa que trabalha para o empreendedor e que procura as melhores soluções e que vem trazendo isso de uma forma ativa. A partir disso, então, nós fomos melhorando toda a nossa operação. Hoje nós temos alguns números que sustenta essa trajetória, sendo que nós atendemos em mais de 70 municípios, 16 estados, 4 países, 3 continentes. Então, todos eles na parte de contabilidade, finanças, organização e processos das empresas. E o nosso propósito sempre foi fazer com que as empresas crescessem. Os clientes da Axis do Brasil crescem consistentemente porque nós crescemos. E, por conseguinte, a gente só faz pelo outro aquilo que fazemos por nós mesmos. Nós vamos conduzindo os nossos clientes a crescer no que tange a nossa área. Então, na parte tributária, administrativa, financeira, os nossos clientes sempre estão servidos do que tem de melhor. E de uma forma a complementar isso, Marco, nós hoje temos um número que até então não conheço outro escritório que tem, que é que nós atendemos todos os nossos clientes em até 5 minutos. Tu sabe disso e vive isso como nosso cliente aqui. Nós atendemos todos esses clientes, não é pelo bot, não é pelo IA, não é pelo Maura, clique 1, 2, 3 e fica naquela situação. Tu realmente é atendido por um dos nossos analistas e que, dependendo do nível da dúvida, de complexidade e dificuldade, a gente vai escalonando dentro da nossa equipe técnica aqui. Até então, muitos se propõem a fazer isso, mas atualmente, até onde eu sei, novamente, nós somos o único que nós colocamos a pele em jogo, que a gente fala skin in the game. Se o nosso cliente não é atendido em 5 minutos, Marco, ele não paga a mensalidade do mês e ele não precisa fazer nada além de mandar um print da conversa na qual ele não foi recepcionado nesses 5 minutos. Naturalmente, todas as coisas não são resolvidas nesse período, né? Porque não tem Claro. tempo hábil. Mas nós temos uma máxima aqui dentro da Axis que o problema não é o cliente esperar, o problema é o cliente não saber que está esperando. Então, quando nós alinhamos expectativas e realidades, tudo se conserta, tudo se ajusta, tudo se organiza. Então, eu gosto de usar um exemplo do aeroporto, né? Porque quando a gente vai fazer uma conexão e a gente sabe que a conexão ela é de 8 horas e 10 horas, a gente espera as 8 e as 10 horas. Agora, quando a conexão é de 2 horas e ela passa para 6, para 8 e nós não sabemos, nós ficamos indignados. Qual é a diferença entre uma situação e outra? É que houve um alinhamento entre as partes. E, de novo, o problema não é esperar. O problema é quando a gente não sabe que está esperando. E isso é algo que a gente traz muito presente dentro da nossa operação. E foi isso que eu conduzi junto lá ao João, ao Theo, dentro da SME, onde eu era um dos palestrantes e um dos facilitadores do programa de mentoria do João, onde eu trazia essa experiência de números, de gestão de processos, de como conduzir essa estruturação dentro das empresas, porque de fato fiz isso dentro da minha, desde o zero, e conseguia contribuir com tantos outros empreendedores que passaram por lá nesse mesmo processo.
E o meu objetivo aqui hoje contigo, Marco, é fazer exatamente isso, é trazer esse conceito que nós temos da reforma tributária, esse conceito de modernização que ele é imperativo às empresas, de uma forma que o empreendedor aí do lado, tu que está me assistindo, que daqui a pouco está no meio do atendimento, o cliente está chegando, tu deu um pause agora, está com uma chave na mão, está pedindo uma peça, tá? Para onde é que tu corre? Tu não te preocupa que se tu ficar até o final comigo, tu vai ter clareza e objetividade do que tu tem que fazer sem te preocupar com qualquer outro vídeo sensacionalista que pode chegar no WhatsApp, no teu Face ou no teu Instagram. Hoje nós vamos tirar as principais dúvidas e tu vai dormir tranquilo porque tu vai pensar o seguinte, cara, assisti lá o pessoal da Work Motors e Work Inovação e eu tenho certeza que agora eu tô tranquilo, agora eu vou conseguir trabalhar. É verdade. E é uma loucura, né, Chaval, porque essa coisa da reforma tributária, bom, como eu falei para você, o perfil do nosso cliente, ele é muito técnico, né? Ele é um micro e pequeno empresário. Cara, é uma loucura. Eu vou em algumas oficinas de, hoje, amigos meus de longa data, e eles gostam, cara. Eles gostam de dar manutenção, eles gostam da ferramenta, eles gostam do Uhum, carro, né? São muito bons. Eu tenho clientes que são muito bons tecnicamente, sabe? Então ele gosta disso. São muitas empresas familiares, eles levam as esposas para ajudarem na parte financeira, né? uhum, Enfim, e eu acho que às vezes eles não são tão bem suportados nessa área contábil. Aí vem, cara, essa coisa de reforma tributária, extremamente politizado. Ninguém sabe quando vai começar, ninguém sabe o que está envolvido, que ele está lá atendendo o cliente dele, ele está envolvido, né? Tem pouco contato, às vezes, com o escritório de contabilidade. Começa-se ali, eu diria para você, Chabá, a primeira coisa, né? Cara, o que significa essa reforma? Que vai acontecer na nossa vida? Vai melhorar? Vai piorar? De uma maneira geral, assim, o cara entender o que está vindo por aí, cara. Primeiro, eu acho que o contexto principal que a gente tem que trazer é, Marco, que isso é que nem reforma de casa ou de empresa. Primeiro piora muito, para depois melhorar. Ó, Então, então assim, você está sendo se é uma, otimista. Dos que é, eu ouvi, você está sendo otimista. Isso é bom. se é um alento, é isso que eu trago. É porque o que acontece, Marco? Eu tenho uma experiência de contabilidade a nível internacional. Então, eu tive escritório em Portugal, morei lá 2 anos, eu sou advogado lá também, então trabalhava nessa área. Tenho a cliente nos Estados Unidos também. E o que acontece? Essa sistemática que está se propondo no Brasil, ela é uma sistemática muito semelhante ao que nós temos na Europa e o que nós temos nos Estados Unidos. Então, isso que nós vamos vivenciar agora vai ser um processo de simplificação. Só que toda simplificação ela vai ocorrer ao longo dos anos, porque durante o período de adaptação nós vamos trabalhar com os dois sistemas cruzados. Então, se já é difícil agora, vai ficar mais difícil porque nós vamos ter um outro sistema e que ele vai ir dando lugar para o outro e assim a gente vai se ajustando. Essa é o principal ponto. Mas eu tenho certeza que ao final do processo da reforma tributária, e que ela leva 10 anos, tá, Marco? Então, assim, não estamos falando de um processo de 2 meses, um ano, 3, são 10 anos até todo o processo se concluir. Então, e isso se dá porque realmente é um movimento que ele mexe com a economia, com o país como um todo. Então, assim, ele está sendo conduzido nessa forma. Quando a gente fala em politização, a gente não está falando em politização da sistemática, do processo que vai operar. A politização, ela está no lobby de quais setores serão beneficiados nos impostos. Então, assim, a parte técnica e operacional, ela não está sendo alvo de política. O que está sendo alvo de política é essa atividade vai ter quantos por cento? A farmacêutica vai ter quanto? O agro vai ter quanto? O transporte vai ter quanto? Então, assim, tá aquela briga de lobby por parte das estruturas empresariais, claro, cada um pleiteando a sua melhor condição frente ao que aquela federação, aquele sindicato, aquela estruturação vem se organizando. Então, é importante a gente separar onde é que está essa politização e o que é que nós temos acontecendo dentro dela. Então, isso é a visão macro. Depois disso, nós temos as principais ações que têm que ser tomadas de imediato. Uma delas foi o que tu falou, que até o final do mês de dezembro, as empresas têm que estar ajustadas com os CFOPs, com o NCM, com todas aquelas características de emissão de nota no novo padrão. Caso não estiverem, não vão emitir notas fiscais.
e sem a nota fiscal não conseguem receber, não conseguem recolher impostos, ficam irregulares. Então, aqui o passo 1 para quem está ouvindo, te regularize. A Work já tem todo esse processo, já tem isso tudo organizado, é só atualizar o teu sistema frente a isso, não tem demais complexidades, teu contador sabe do que é isso, então é dar esse primeiro passo. Segundo, em 1º de janeiro de 2026, nós passamos a ter o recolhimento de 2 impostos que nós não tínhamos. Esses 2 impostos... Ah, Thiago, mas eu estou no Simples, isso existe também? Existe também. Você vai pagar uma alíquota de 1% a mais do que já é pago com outra guia que não é a do Simples. Então, aquele empreendedor, ele paga a guia do Simples, paga a guia do INSS, paga a guia do FGTS. Ele terá uma outra guia secundária que compõe esses 2 impostos. Aí vem o ponto, que tu tem que procurar o teu contador que tu está me assistindo. Ele vai gerar essa guia para ti, se não gerar, já gera multa e juros, já começa a ficar irregular. Ah, mas ele fez tudo certinho, paguei a guia. Ele tem que entrar com um pedido de restituição para que esse valor retorne em 60 dias. Ah, Thiago, mas se eu não fizer isso? Vai se perder o 1%. Em fevereiro, tu vai pagar a guia de 1% de novo. E esse valor vai gerar um crédito novamente. Quando fechar o primeiro ciclo de 60 dias, esse valor que tu pagou de 1% vai ser deduzido da guia que tu paga no dia 20 do Simples. Então, tu vai ter... esse valor sai do teu caixa e ele retorna depois de 60 dias nesse formato. No final das contas, tu vai ficar sem o 1% igual. Ele só não é cumulativo, porque ele vai Mas esse sendo devolvido. 1%, Thiago, vai continuar sendo cobrado todos os meses Todos os meses. E restituído a cada 60 dias. Exato, porque o que o governo quer fazer? Ele quer testar um modelo de entrada e saída de recursos em grande escala. Porque o que vai acontecer no novo regime de tributação, Marco? Nós vamos passar a nos creditar de tudo que nós compramos, diferente do que é hoje. Então, imagina que a tua empresa está no Simples, tu foi lá e contratou o serviço de contabilidade da Axis do Brasil. Ela gerou um crédito para ti. Mas tu vai dizer, mas eu estou no Simples. Então, mas agora vai fazer diferença. Tu vai pegar parte desse valor e vai te creditar. E isso é a nova sistemática. Então, assim, todo mundo vai querer que todo mundo emita nota fiscal. E para quem vive no irregular, vai ficar mais difícil. Porque, por exemplo, digamos que os teus clientes que têm uma oficina, e às vezes eles sofrem porque, tem o Tião lá, tem o fulano que não emite nota, que é irregular, que é isso, que é aquilo. Como é que vai ficar eu que presto serviço para uma montadora, para uma empresa que tem que emitir nota fiscal? Agora, o que vai acontecer? Quem quiser prestar serviço para outra empresa vai ter que fazer a emissão de nota fiscal, porque senão essa empresa que está comprando de ti, ela vai pagar o imposto dela e o teu. Mas isso não era assim, né, Thiago? Não era essa. Agora. Passa a ser agora. Então, assim, só que essa sistemática de crédito, ela começa a valer só em 2027, Marco. Durante 2026, a gente só tem essa alíquota de 1% que eu te falei. Por isso que é toda ela progressiva. Em 2027, começa a etapa de créditos. Em 2028, se consolida outra etapa de créditos. Então, tudo isso vai acontecer. Sobre esse negócio de emissão de nota. Cara, o mercado de pequenas empresas no Brasil ainda tem assim, esse hábito, às vezes, de emitir nota. O contador emite nota no final do mês, essas coisas. Então, se o dono da oficina ele vai trabalhando ao longo do mês, né? E esquece de tirar nota, né? Tá. Mas ele atende muito pessoas físicas. Tá. Qual o impacto que vai ter dele não emitir essa nota 2026 e depois em 2027? O impacto para quem presta serviço para pessoa física, ele não é tão expressivo, Marco, quanto para quem presta para pessoa jurídica, porque a pessoa física não se apropria dos créditos. Só que a grande questão aqui é porque a partir de 2026, todo recurso que passa na tua conta, ele vai ser uma das bases de cálculo para gerar os impostos. Uma espécie de uma auditoria que tem na conta. Eu vou ter que usar. Nós vamos ter que usar tudo que entra na tua conta, vai gerar uma declaração e nós vamos mandar. Isso é um dos pontos que está em discussão, porque para te ter uma ideia, o que vai acontecer num segundo momento, não é agora, mas no futuro. Quando eu for lá e for contratar a Work vai dizer o seguinte: qual é o valor da mensalidade, Marco? E tu vai dizer, a mensalidade é R$400, R$500, R$1.000, vamos arredondar para 1.000. Em cima de R$1.000 vai incidir 12%.
O que acontece é que tu vai me cobrar os 1.000, só que quando o cliente pagar, ele vai pagar 1.120. E esse dinheiro nem entra na tua conta. É que nem quando a gente vai comprar nos Estados Unidos, que tu vê o valor da gôndola e quando tu vai pagar tem um imposto. É exatamente a mesma coisa. A gente passa a dar os orçamentos que nem nos Estados Unidos. Por isso que eu estou falando sem impostos. Por isso que eu digo que para quem não tem como é que eu vou te dizer, sem ser arrogante aqui, não tem uma vivência internacional, não consegue perceber o que é que está acontecendo, fala, mas não vive aquilo ali. Legal. Isso é um exemplo ótimo, Chavassi. Sabe por quê, cara? É um barato. Eu já vi, assim, a gente está nos Estados Unidos com outros brasileiros, por exemplo, e o brasileiro, às vezes, com aquele jeitinho, fala assim: não, mas não dá para você não cobrar esse imposto. E aí o americano não entende, sabe? Porque tá tão automático na vida deles que ele não entendeu como que eu posso não cobrar imposto, né? E é por isso, já é adicionado no checkout dele esses 120 dos 1.000 que você falou. Que legal, cara. Exatamente. Então, assim, ó, aí tu vai me dizer, mas o americano só paga aquilo de imposto? Não, o americano ele paga também, só que é sobre o lucro, que é o que vai acontecer no Brasil. As empresas no Brasil, majoritariamente, ou vão estar no simples ou vão estar no lucro real. Tá. O lucro presumido ele vai praticamente se extinguir, ele não vai fazer muito sentido na nova dinâmica tributária do Brasil, porque o lucro real ele vai se simplificar, ele não vai ser essa loucura que é agora. Então, mas hoje, se eu fosse resumir, se é que eu posso, né? Eu vou pagar um imposto sobre a operação de venda na boca do caixa. Isso. E eu vou pagar, por exemplo, mais um imposto de renda que é apurado ao final trimestralmente ou anualmente, que é igualzinho a gente tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tu pode pagar isso anual ou tu pode pagar mensal, trimestral, como tu quiser fazer. No Brasil, possivelmente nós vamos fazer ele ou mensal ou trimestral e no final do ano tu tem um acerto de contas. Porque outra coisa que vai acontecer legal, imagina que num mês, em março, tu foi lá e gerou 200 mil de lucro. Aí de pagasse em cima dos 200 mil. Cara, aí deu um rolo lá, chegou em julho, tu pegou e tomou uns 50 de negativo. Esses 50 no final do ano vai compensar com os 200, é como se tu tivesse tido 150. Vai dar um saldo, né? Então, assim, a gente vai fazendo esse contrapeso, quando chegar lá em dezembro eu passo a régua, e se tu tiver crédito, tu vai ter em haver no próximo ano, e se não, tu vai ficar como tu já tá, e assim ele vai fazendo essa... Isso já acontece um pouco no lucro real, depende da sistemática que tu conduz. O varejo aqui, Chabá, por exemplo, ele paga ICM e paga ISS, no caso, né? Uhum. Agora ele vai pagar um imposto só? Ou ele vai pagar que é o CBS, é outro. É contribuição sobre bens e serviços. Então vai mudar o imposto que ele paga, a dinâmica, mas todos eles vão gerar créditos e para quem compra e para quem vende, né? Então, só que essa é a dinâmica. Quando tu for lá, por exemplo, comprar alguma coisa em 10 vezes, fui lá e comprei uma geladeira em 10 vezes, digamos assim. O imposto que vai ser debitado, ele vai ser, quando debitar no cartão mês a mês, aquele valor já sai do cartão. R$100 para o dono da empresa e vai R$12 para o governo. Ele faz um split? O split payment, que é como eles estão chamando, ele vai ser automatizado. É por isso que eles estão nessa fase de teste do sistema financeiro, porque tu imagina o volume que tem isso de transações absurdas. Então é isso que está sendo estruturado. Uma dúvida, Chabá. Por exemplo, o pessoal às vezes reclamava, e eu não sei como é tratado disso. Eu parcelei em 3 vezes para o meu cliente aqui, eu mesmo, no boleto, né? Emiti uma nota, paguei os impostos e o cliente não me pagou os outros 2 últimos boletos, né? Eu, em termos de impostos, eu estou em prejuízo. Está em prejuízo. Aí tem formas de fazer isso. Por exemplo, assim, eu oriento a todo mundo que tem empresas nesse perfil que eles operem em regime de caixa. Aí totalmente diferente de uma reforma tributária, tá? Não estou entrando nesse mérito. O que é o regime de caixa? Tu pode emitir R$100 mil de nota agora, só que se tu recebeu 1.000, tu vai pagar sobre 1.000. Tu vai pagar de acordo com o recurso que entra na tua conta. Mas isso já é possível hoje. Isso já é possível hoje. Agora, se tu que está me escutando aqui, que está ouvindo, só que isso só pode ser escolhido no início de janeiro. Então, tu tem que chegar para o teu contador e dizer o seguinte: eu quero operar por regime de caixa. É isso.
Só que o que acontece? O que é a dificuldade para o contador aqui? Ele tem que fazer um controle do teu extrato de banco e às vezes eles não querem. Claro, porque ele Ah, precisa saber o que entrou de dinheiro, né? Para ele fazer a vai cobrar tributação. sobre o seu fluxo de caixa ali Pelo na que entrou de conta, caixa, pelo isso, banco. e não, Oh, e não o que tu emitiu de nota fiscal. Aí, para esse cara que faz essa emissão de nota fiscal de um valor integral, mas recebe parcelado, ele não precisa desembolsar aquele custo de tá. imposto tudo no primeiro mês e matar o fluxo de caixa dele. Ah, mas, Chabá, eu acho, você vai me corrigir, com certeza, para eu trabalhar com o contador em regime de caixa, né? Eu vou dar essa notícia para o contador, que ele vai ter, que eu quero trabalhar em regime de caixa, que ele vai controlar o meu saldo bancário para ele me cobrar os impostos, a minha contabilidade vai ficar mais cara, né? Não sei o que é o mais caro nesse ponto, Não, eu mas a digo gente está assim, falando de muda o preço da contabilidade quando acontecem essas coisas? se o cliente não tiver um sistema financeiro, tipo, pelo menos um controle de entrada e saída, pode aumentar um pouco, porque o contador vai ter que fazer um controle que não compete muito a ele, Tá. porque o contador ele tem que registrar as entradas e saídas. Esse é um ponto. Agora, quando ele pega o extrato, ele tem que pegar o extrato e ele tem que fazer uma conciliação com o teu financeiro, porque foi lá e saiu R$ 200. Tem a saída de R$ 200 no extrato. Mas para onde é que foi esses 200? Tá. Ele não tem como adivinhar. Agora, no teu financeiro, tu vai lá e vai colocar, esses 200 foram de luz. Esse dinheiro que entrou aqui é do cliente X. Aí ele vai fazer o encontro de contas. Então, assim, o contador, ele não só pode, como ele deve cobrar mais, caso o cliente não tenha esse controle, porque aí ele Tá. vai ter que ter um sobretrabalho. Agora, esse processo de encaixe, isso já ocorre. Ele já é uma obrigação contratual do contador fazer esse balanço para o cliente. Legal, Agora, se legal. faz ou não, aí, bom. Tá. E isso que. Então, hoje ele já pode ter essa solução, e no futuro, pelo que você está falando, automaticamente, como vai sair direto dos recebimentos, na hora que que cai na conta dele, é feito o split de pagamento, então, ou seja, automaticamente eu não vou ter mais esse problema. Ele vai diminuir bastante. Porque Tá, tem a condição de tu receber em dinheiro, né? tá. Entendi. E aí tu tem que segurar esse recurso e pagar ele. Bom, então, no primeiro momento, Xabá, preocupação agora para o cliente, para o primeiro ano, né? Porque existe, então, assim, toda uma progressão de implantação Uhum, da reforma tributária. No primeiro ano, ele tem algumas mudanças que a gente teve que fazer no sistema para a emissão da nota dele, né? uhum. E o que na prática, né? O que muda então na rotina dele? Tudo bem que ele vai ter o contador dele, provavelmente tem algumas coisas que ele vai ter que fazer, mas o que o empresário vai sentir de diferença na gestão dele, da loja dele lá, da oficina dele? O, o principal vai ser aumento de 1% e ele vai ter que monitorar se esse dinheiro está retornando para a conta dele. Porque o que acontece? Esse dinheiro não volta na conta do contador, ela volta na conta da empresa. Na Então conta ele vai ter que. bancária? Ele volta na conta bancária, entendeu? É? Então, assim, é que são duas opções, ou tu pode restituir ou voltar na conta. Ah, Isso são coisas ainda que estão em fase de discussão, que é um tá. detalhezinho que ainda eles estão discutindo, mas a princípio tu vai poder restituir de duas formas, que são essas que eu estou te falando, ou no próximo pagamento ou na conta. E aí é uma coisa que ele tem que acompanhar. O que eu acho que os teus clientes tinham que fazer agora é acertar a nota fiscal, que no qual já falamos, e chegar para o contador dele e dizer, olha, tu tá ciente da reforma tributária, eu participei lá do evento da Work e eles me falaram que eu vou ter que pagar 1% a mais. Tu tá ciente disso? E aí ele vai ter que dar os pulos dele lá, que nem a gente fala. Então, Ah, é isso que vai acontecer. E depois que ele fizer o pagamento, é o processo de restituição. tá. Então cuidado dele, falar com o contador, cara, vou pagar 1%, mas eu quero em 60 dias a restituição dele, tá tudo sob controle aí, você sabe como proceder? Isso. Hoje, então, 2026, praticamente vai ser isso. Vai ser isso. Então, assim, não temos uma ação por parte do empreendedor que ele tem que fazer alguma coisa, senão ele vai se enredar. Isso não vai acontecer. O Tá, primeiro movimento fato é em 2027. tá. Em 2026, Xabá, além então da questão contábil, tributária, vai impactar alguma coisa no custo para que ele tenha que ficar atento na precificação dele?
Eu acho que ele tem que ficar atento só a essa questão do 1% que vai sair de dentro do caixa dele, e esse dinheiro, Tá? por mais que ele gire, é o dinheiro que não volta, né? Porque tu paga no mês, recebe no outro, mas tu paga de novo. Então, tipo, não paga uma vez só e volta. Então, todo mês tu paga e volta, todo mês tu paga e volta. Então, esse é o que ele vai estar circulando, mas que não tem disponibilidade de liquidez para ti. Esse seria Tá. um ponto. E o que eu faria em segundo ponto é já ir me preparando com os meus fornecedores que não emitem nota fiscal. Ah, porque esses fornecedores vão impactar sobre o pagamento No dos teu número impostos? direto. Direto. Ah, porque não tem o crédito que você falou, né? Exatamente. Tá. Meu fornecedor não paga, não emite nota, consequentemente eu não recebo esse crédito e eu fico, digamos assim, falando grosseiramente dizendo, com esse prejuízo do imposto do meu Não, fornecedor. É, exato, você fica com prejuízo porque o governo presume que é resultado, que é lucro. entendi. Quer dizer, então agora eu passo, com essa reforma tributária, eu diria que eu passo a ter que cobrar as notas de todos os meus fornecedores. Sim, exatamente. Porque o que acontece? Eu vou tentar fazer um desenho aqui para o pessoal conseguir acompanhar. Hoje em dia, tu vai pegar e vai fazer a emissão de uma nota fiscal e tu foi lá e, por exemplo, e cobrou R$ 1.000, tá? Botei 1K aqui. Desse 1K, ele vai gerar de imposto, se ele tem 10%, a pessoa vai lá e vai pagar R$ 100 de imposto. Quando nós tivermos esses créditos, ela foi lá e emitiu uma nota de 1K, mas ela foi lá e gastou, por exemplo, R$ 900 para fazer isso aqui. Ela não vai pagar os 100, ela vai pagar os 100 menos os 90, ela vai pagar 10. Entendeu a diferença? Sim. Ah, mas eu não peguei a nota dos 900. Ah, bom, se tu não pegou a nota, então, peraí, quanto foi que tu pegou de nota? Ah, eu peguei só 500. Ah, então tu vai pagar 50. Ah, você assume. Ficou claro aqui? É, legal, legal. É, Então, assim, interessante. essa é a dinâmica que nós vamos passar a ter dentro dos negócios. Ah, eu acho, né, Xabá, que, cara, a tendência realmente dificilmente as empresas vão conseguir ficar sem emitir nota desse jeito, hein? Exato, exatamente isso que vai acontecer. A não emissão de nota fiscal, ela vai ser algo bem difícil de acontecer. Tá? Uma coisa que afetou a gente como desenvolvedor, aí no Sul, em Mato Grosso, eles já estão exigindo o TEF, né? Mas parece que a gente estudando com o pessoal que dá consultoria para a gente no software, parece que o Brasil vai assumir o TEF em 2026 em todos os estados, né? Ou seja, eu vou ter o PINPAD acoplado no computador dele e ele vai pagar nos cartões de crédito, nas transferências eletrônicas e já emite-se o documento fiscal simultaneamente, né? Exatamente. A única diferença é que emite o documento fiscal e o dono da empresa ele vai pagar esse imposto depois. Quando Tá. nós tivermos a reforma vigente, ele vai pagar no cartão de crédito e ele já vai receber na conta dele o valor deduzido. Mas uma coisa interessante, você está falando, eu estou lembrando, né, cara? Como tem alguns cuidados que o pessoal, às vezes, da microempresa não toma. Por exemplo, quando o pessoal vende no cartão, às vezes eles esquecem de colocar os custos de MDF, que é a taxa de operação do cartão e Uhum. etc, né? Então, ele pega um valor que nem você colocou R$ 1.000, ele vai lá e cobra os R$ 1.000, né? E às vezes ele vende ou à vista ou em 5 vezes é o mesmo valor. E ele esquece de tirar financeiro e etc, né? Uhum. Nesse caso agora dos impostos dessa maneira, Xabá, eles vão ter que tomar o cuidado de saber que quando ele está vendendo, por exemplo, um produto de R$ 1.000, ele tem que necessariamente, então, cobrar os 1.100 para que caia na conta dele os 1.000, né? Sim, só que isso vai ser automatizado. Já vai estar tabelado. Tu vai colocar o valor principal na máquina de cartão e ela já vai puxar o valor, o acréscimo do imposto.
Ah, ela já cobra os 1.100 do cliente. Exatamente. Sabe ali quando. Ah, Sabe que tem aquela opção na maquininha de cartão de crédito que tu coloca os juros para o comprador e não para o sim, lojista? sim, E ele sim. calcula direto ali, que praticamente não é utilizado isso, mas tem essa opção, é assim que vai acontecer. Então, assim, o imposto será pago agora, tipo, digamos assim, imposto já agora, ele já vai fazer essa atualização ali. Porque esse imposto ele é fixo. Essa é a grande vantagem, Marco. Não tem mais essa oscilação, cada coisa paga uma coisa. Não tem. Ah, Todos vão pagar igual, o que vai mudar é o crédito. Só que quem apura o crédito é o contador lá. Então, na saída é tudo igual, e aí no crédito que tu vai tendo é que vai oscilando de acordo com o que tu está comprando. tá, tá. Isso é verdade. Uma das coisas que eu vejo muitas reclamações de alguns varejos de oficina, aquele cara que ele faz tudo certinho, paga imposto certinho, tudo, e o cara, o concorrente dele do lado não. Ele usa como se fosse a não emissão de nota, o não pagamento de impostos, como se fosse um desconto para o cliente, né? E aí Uhum. acabava tendo essa divergência de preços e de concorrência. Pelo que eu estou ouvindo de você, isso praticamente acaba, né? Acaba. Só vai ter dinheiro. Ou seja, o meu preço, a minha precificação, ela, assim, eu vou conseguir ganhar dinheiro porque meu preço é adequado, não porque eu deixo de pagar nota fiscal, de emitir nota fiscal. Exato. Legal, legal. Agora, então, levando em consideração, então 2026 é isso, os cuidados que o nosso cliente tem que ter, é de bater um papo legal com o contador e ver se ele está orientado, se ele sabe como é que ele vai proceder dessa maneira, né? Aí ele vai se preparar, porque em 2027, então, aí vem a questão, porque veja bem, né, quando é varejo, inclusive, porque tem situações, Chabá, clientes nossos que eles são oficina e é como se fosse um auto center, assim. Ele tem um estoque bom, vende peças também e faz serviços, Uhum. né? Então ele também tem estoque, né? Muda alguma coisa para quem tem estoque, precificação de estoque, controle, alguma coisa vai impactar nesse primeiro momento ou não? Não, agora isso Não. não impacta. Não. Ok, Não maravilha. precisa nem se preocupar aí. A galera que está nos assistindo pode ficar tranquilo com relação a isso, que neste ano nós não temos qualquer impacto nesse sentido. Tá. Então, independente de estar no simples, como você falou até, Independente. inclusive, a tendência é o lucro presumido desaparecer. Exato. Tá. A O lucro partir de presumido dois. realmente vai ser para situações onde o lucro do cara, da empresa, é muito alto. Porque está se estimando que o lucro presumido vai ficar entre 25% e 28% do bruto. Hoje é 16%, só para nível de comparação. Ah, boa, boa. Bom, passei 2026. Eu vou ter que me preparar de alguma maneira para 2027, de alguma maneira, ou meu contador, ou eu, para o que vem, para eu estar preparado para 2027? Sim, aí, porque em 2027 já começam algumas pagamentos de impostos propriamente dito e saídas de uns impostos, entradas de outro. Então, assim, isso aí já vai ser necessário. Só que para 2027 ainda não tem nada muito claro. Então, tudo que eu for te falar aqui vai ser especulação. No processo. Então, tipo, como é que vai executar? Eu sei que em 2027 passaremos a pagar um imposto e deixaremos de pagar outro. Ah, tá. Agora, qual vai ser a progressão, qual é o imposto exato, isso aí tudo ainda é passível de mudança. O que nós temos certo é, em 2026 faremos o recolhimento de 1% e teremos a restituição do valor em até 60 dias. Tá. Seja com crédito em outro, ou enfim, a forma com que a empresa optar. Pelo que você diz, então, tudo que está previsto para 2027 ainda está sendo discutido. Aí tem alguns detalhes que eles estão ajustando, que é na instrumentalização, na operacionalização. Eles já sabem mais ou menos o que tem que fazer, eles só estão acertando ali. É como o seguinte, a casa tem que ter 3 suítes, cara. Aí eles estão vendo, tá, mas aí quantos metros no mínimo? Ah, tem que ter no mínimo, sei lá, 15, 18. Bom, então a porta é para cá, a porta é para lá, mas já sabe que tem suíte, já sabe que são 3, já sabe que tem janela, já tem a metragem, estão só ajustando ali onde é que fica a porta, onde é que fica a janela. Tá. E você vê, bom, como vocês trabalham também e tem vocês assessoram o pessoal em finanças, né? O que você acha que além de cuidados que o nosso cliente precisa ter
na gestão, ou eventualmente porque ele já não tinha, ou por mudanças que ele deve começar a observar na gestão? Impactos que você acredita que possa existir na gestão dele, que ele deve olhar? Eu acho que assim, ó, o mais básico ainda continua sendo o mais eficiente. Um controle rigoroso de entradas e saídas, Marco. Pode parecer algo simples, mas não é algo que as empresas fazem de uma maneira geral. Registra tudo que entra e que sai dentro da tua empresa, para onde foi e de onde entrou. Isso é o conselho que eu dou para todo mundo em 2026, porque isso vai ser vital para 2027. Vai ser mais importante tu ter isso do que tu ter um Pix. Tá. O Porque, exemplo que eu fiquei pensando aqui, já uma coisa que eu enfrento um problema com os clientes. As oficinas, ela tem muita dificuldade de comprar peças por causa da quantidade de part numbers que existe no Brasil, que é gigantesca, e a quantidade de uhum, modelos de veículo. Então, ele vive uma loucura caçando, encontrando, tentando encontrar peça para atender o dono do carro. Então, quando ele compra, cara, ele compra a peça desesperadamente e aplica a peça no seu carro, cobra de você e deixa você ir embora. Uma coisa que muitos deles não fazem, cara, é a entrada dessa peça no estoque e retirada dessa peça do estoque. Ou seja, pelo que eu entendi, se eu entendi o que você está me dizendo, agora ele vai ter que fazer o registro adequado disso. sim, porque quando ele compra a peça do distribuidor, o distribuidor emite uma nota fiscal contra ele e aquela informação compõe no estoque dele. Se ele for ver o estoque dele na Receita Estadual, tem todas as peças que ele comprou na história dele, menos as peças que ele emitiu nota fiscal de saída. Ah, como se ele tivesse um estoque gigante. Ou se ele fez correto, o estoque vai ser o que é. Então, isso é Ou, por algo. exemplo, não, mas o Estado sabe que ele comprou aquela peça que o fornecedor dele emitiu contra ele, né? Exato. E se ele emitiu nota daquela peça, o Estado sabe que ele vendeu. Sabe que ele vendeu e tirou do estoque Tá, dele. tá. Hoje o pessoal não tem um controle de estoque adequado, que eu acho que é por segurança dele, eu sempre aconselho que tenha. Mas se ele estiver, então, emitindo adequadamente as notas das peças que ele vende, pelo menos na Receita Estadual, você falou, o saldo dele está ok. O saldo dele tá ok, mas assim, é que eu digo, tu pode não saber, mas a Receita sabe. Então, assim, ela sabe exatamente qual é o teu estoque. Aí vai dizer, mas esse aqui não é o meu estoque. Não, mas é o estoque que tu declarou. Mas eu não declarei. Quando tu omite uma receita, tu está no outra ponta declarando ativamente que isso faz parte do teu patrimônio. Tá? Se o fornecedor dele, eventualmente, não que aconteça isso, tá? Se o fornecedor dele, eventualmente, não emitiu nota contra ele, né? Fez só um pedidinho, né? E ele emitiu nota, ele tem aquele problema que você falou do crédito. E também do estoque dele, que vai ficar estranho, porque é uma peça que surgiu, Uhum, que ele vendeu e nunca entrou no estoque. exato. Mas Então, via e de se regra, ele, vamos pensar no caso pior, o fornecedor não emitiu a nota e ele não emitiu a nota. aí tá uma lambança generalizada e vai ficar bem por isso mesmo, entendeu? Entendi. Não, não que isso, porque por exemplo, agora com esse negócio do TEF, vai ficar impossível, né? Como é que ele vai poder receber no cartão de crédito se ele não emitir documento fiscal, né? É impossível, é automático para ele poder receber. Mas enfim, ficou claro, né? Tá ficando muito claro que, ou seja, ele vai ter que ter muito cuidado em prestar atenção nas notas que ele recebe e tomar o cuidado de emitir as notas, né? Exatamente, não tem muita escapatória com isso. Tá. E que outras dicas você daria, Xabá, para esse pessoal com relação a, enfim, né, dúvidas que você tem ouvido? Você deve estar falando com muita gente sobre isso, os clientes devem ter conversado com você. Que informações e dicas você daria para o nosso cliente com relação a isso, para que ele saiba o que fazer e fique tranquilo? Eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui, mas se eu fosse resumir em 3 etapas, eu diria para que, primeiro, procura o teu contador e fala com ele e te certifica que tu vai pagar esse 1% e que tu vai restituir. Segundo ponto, faz um controle de entradas e saídas, nem que seja num caderninho, para que tu tenha um mínimo controle. Se tu conseguir colocar no Excel melhor, se tu conseguir colocar no sisteminha, é o céu.
Só entrada e saída. Não precisa fazer grandes classificações. Só bota. Gastei nisso, gastei naquilo, gastei nesse outro. Recebi de fulano, recebi de Beltrano. Emiti nota fiscal, não emiti nota, vou emitir quando? Só isso. Bem simples. É o segundo ponto. Terceiro, veria quais fornecedores que tu tem que não emitem nota fiscal e que tu sabe que vão ter dificuldades para emitir nota fiscal e conversaria com eles dizendo que a partir de 2027 ficará impossível trabalhar com eles. Porque daqui a pouco tu tem um fornecedor que é importante. Qual é o caso que eu tenho aqui, Marco, que daqui a pouco não é bem o caso das pessoas que tu trabalha, mas só para ilustrar. Restaurantes. Eles trabalham com muitas pessoas que vendem hortaliças, que são meio agricultores, que não é que é aquela situação, né? A informalidade ali da atividade, tipo feirante, nesse sentido, que não tem uma documentação. Eles vão ficar totalmente inviabilizados do restaurante comprar deles. Porque tudo que o restaurante não tiver uma nota fiscal, ele não vai conseguir abater dessa despesa. Então aí, imagina o cara que tem algum negócio que toma um serviço de um borracheiro, de alguém que bota um filme, de um lava-jato, sei lá. Situações que são mais comezinhas, mas que fazem parte das despesas da empresa, aquilo ali vai ter que ter uma emissão de nota fiscal. Pode ser uma MEI, tá, Marco? Não precisa ter nada além disso, mas tem que ter. E a preocupação, né, que muita gente comenta, né, de existir um encarecimento de produtos e serviços. Você não acredita nisso? Eu acho que nesse primeiro momento não vai ter. Eu acredito que em 2027 nós vamos ter esse impacto porque as alíquotas vão mudar. Tá. Então, Então, você acha assim, que até lá, em 2027, vai ter impacto nos preços? sim, em 2027 nós vamos ter um impacto de inflacionário. Eu tenho certeza disso. O valor eu não sei, mas nós vamos ter um impacto. Tá. Bom, mas acho que o empresário vai ter que aguardar, né? Ele não pode. Não dá para Ele sofrer de acho que ele. véspera. É, O que ele tem que fazer são essas 3 coisas que eu coloquei. Isso que, se ele fizer, ele vai conseguir se preparar bem. Qualquer coisa além disso, ele está perdendo tempo com o que não vai fazer efeito. Conversar com o contador, fazer o registro de despesas e receitas e alertar os fornecedores que não têm nota fiscal da necessidade de. É isso que ele tem que fazer em 2026. Conseguiu fazer isso? 2027 vão ser outros desafios, mas que esses 3 pontos que eu te coloquei são vitais para os próximos. É que nem subir uma escada. O quarto degrau, ele prescinde de ter trilhado os outros 3 anteriores. E uma hora eles vão ter que ser trilhados. Então, é melhor fazer agora do que ter que ficar pulando depois. tá. Bom, então fica muito claro que, por enquanto, a preocupação dele só é ele focar em que o contador dele seja capaz de fazer isso adequadamente e Uhum, que ele comece, se ele não faz hoje, que ele passe a tomar cuidado com entradas e saídas, fazer isso o melhor possível, né? perfeito. Legal. É isso, Chabal. Tem mais alguma É coisa aí que isso. você falaria? Que legal, que legal. Não. Isso é bom, cara. É uma vida. E a gente, você sabe que é uma coisa engraçada. Existe uma coisa cinzenta, né? Assim, uma nuvem em cima da reforma tributária, que agora, cara, você me falou, eu falo, gente, tô até meio frustrado. Parecia muito mais complicado. Tudo bem que você falou, vai ser uma coisa cadenciada que vai ser Uhum. implementada ao longo dos anos. Mas isso também, essa informação que você deu, é muito boa, cara, porque, que você falou, o cara não precisa sofrer por antecedência. Ele se preocupa com isso agora, acerta a casa dele, faz uma gestão melhor de documentos, É que, seleciona é um que esse meu, contador melhor ou não. é que esse meu discurso não dá view, né, Marco? Então, Não, mas pelo contrário, eu acho que assim, o pessoal vai adorar escutar isso, porque assim, cara, o cara foca, meu. Primeiro, vou ter uma conversa séria com o meu contador, se esse cara vai dar conta de fazer isso, você está preparado, né? Que é uma das coisas que a gente está falando, que eu tenho exato. falado muito para os meus clientes, e o que eu comentei com você, eu tento dar assistência via contadores que Uhum. ajudem o meu cliente. Então, eu sempre aconselho ele que ele tenha bons contadores, né? Isso é uma das coisas que ele vai ter que prestar atenção agora, e não só Mais para do que nunca. 2026, mas acho que a partir dos próximos anos, cada vez mais o contador dele vai ter que ser melhor, né?
Tu sabe, Marco, que mudando um pouco de assunto assim, mas os anos de 2027 até 2030, nós vamos passar pela, acho que a maior crise de contabilidade que teve dentro da história, porque nós vamos ter muitos contadores fechando. Eles vão Verdade. fechar os escritórios. É porque o que acontece, Marco? A transição ela é tão robusta que hoje, para muitos contadores, eles não conseguem operacionalizar se não for o simples. O simples é a única opção para eles. Eles já não operam o lucro real presumido frente à complexidade. Só que o que vai acontecer é que, majoritariamente, todas as empresas vão operar num sistema que é semelhante a um lucro real. E, por conseguinte, isso vai acontecer. Outro ponto, o sistema tributário ele vai se simplificar e essas demandas que nós temos de regionalidade, elas vão acabar diminuindo com o tempo. Hoje, um contador, para ele atender nos 70 municípios, eu tenho que ter uma agenda para cada um dos 70. Tu imagina, eu tenho um login para cada município, um acesso para cada município, um sistema para cada município, uma guia de imposto que vence no dia do município, com as características do município. Cara, é tudo muito segmentado. Isso impede com que tu tenha um corpo mais que atenda o Brasil inteiro. Cara, mas então você está me falando, o Chabá, se eu entendi, é impossível. Se eu não me engano, tem 5.700 não sei quantos municípios no Brasil, Isso. né? Um contador, uma empresa de contabilidade, não poderia, seria incapaz de trabalhar, de operar com todos os municípios do Brasil. Não Ou adianta para consegue isso? tanto, não consegue tanto é que a Contabilizei, que hoje é um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil, a parte de prefeitura, eles terceirizam para o empreendedor fazer o empreendedor fechar. A maior parte das pessoas que me procuram da Contabilizei é porque a Contabilizei não fechou a prefeitura, porque cada prefeitura é uma, então sempre tem um rolo, e aí eles vêm para nós porque não foi feito. Nos municípios que Ah, eles não dão a cobertura, ou enfim, que por um motivo ou outro eles não fazem. Então, por que eles concentram nas grandes cidades? Porque ali o sistema das prefeituras já funciona. Agora, tu pega uma prefeitura lá no Nordeste, ou que tem 4 mil habitantes, cara, eles não têm ah, e-mail direito, eles não têm nada, eles não atendem o telefone, cara, não que tem. loucura. Né? E você É uma acha, então, com insanidade. essa reforma, isso vai ser, ou seja, vai ficar muito mais nacionalizada as operações? Vai, porque a emissão de nota fiscal agora ela também já vai mudar. Nós vamos ter um portal único para o Brasil inteiro. A ideia é que a emissão de nota fiscal de qualquer município seja feita no mesmo lugar. Os municípios vão ter que se adequar, senão eles não vão receber os repasses do governo federal. Meu Deus, olha que Então, assim, interessante. vai todo mundo se mexer. Tá? E essa ideia que a gente estava discutindo, Xabá, de a gente conseguir integrar cada vez mais o sistema com a contabilidade, você acredita que, de alguma maneira, a operação administrativa, emissão de documentos, recebimento de documentos, o próprio sistema bancário integrado que está sendo controlado pelo sistema, a gente consegue isso integrar na contabilidade para que fique como se fosse o sistema administrativo um braço da contabilidade ou vice-versa? Para ele Sim, receber as mas informações? sim, eu acho que a gente vai passar por um processo de simplificação e de unitização. Mas eu acho que vai ser mais para frente ainda, Marco. Eu acho que É. não vai ser algo que vai acontecer agora, porque a nível de contabilidade e tributação já vai mudar muita coisa. Então, assim, ó, quando é que eu acho que a gente passa a ter algum tipo de integração nesse sentido? 2033, Tá. 2034, que é quando o regime já vai estar bem consolidado. E aí a gente vai passar para o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá, um dos maiores softwares que eles trabalham, que inclusive tentou vir para o Brasil e desistiu, que é o QuickBooks. QuickBooks. O QuickBooks, ele é um sistema de gerenciamento financeiro, tributário e contábil num só. Ele gera o imposto, ele apropria, ele gera a contabilidade, o profit and loss e deu. Então, um software que faz tudo. E ele é frente de Tá, caixa, ele é PDV, ele é tudo. Porque é tudo muito tá. simples. Então, assim, ó, Mas se vai chegar. eu estava Pode pensando falar. aqui, Xabá, que sistema que você usa para sua contabilidade? Eu uso a domínio sistemas. Tá. Não, eu imaginei o quê? De alguma maneira, antes disso, a gente conseguir criar uma ponte entre o nosso sistema e a contabilidade para evitar, por exemplo, trabalhos manuais, né?
ficar mais O que, o, transparente. que, o que vai acontecer, Marco, é que eu vou fazer a contabilidade dentro do teu sistema. Entendi. Eu não vou ter o meu, eu vou usar o meu para grandes corporações, mas o teu sistema já vai fazer tudo que precisa. Tá, entendi. É Integrado isso ao que vai seu. acontecer, entendeu? Exato. Legal, legal. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo, né? É uma das coisas que eu acho que, cara, a gente vai ter que pensar numa maneira, porque a contabilidade, ela tem que ter um custo para esse microempresário legal, mas não um custo que ele paga hoje recebendo um serviço que às vezes não é ruim, entendeu, cara? Exato. A gente precisava Esse é o colocar pior. tecnologia nisso para ele continuar pagando barato, mas recebendo um serviço legal, né? Tu sabe que o maior obstáculo aí, Marco, é porque a contabilidade, ela é o vai na venda da receita. Tá. Tu entende? Então, assim, ó, a quantidade de operações administrativas que nós temos que o empresário não vê é uma coisa gigante. Por exemplo, assim, ó, a gente tem que preencher o relatório do IBGE com umas informações da empresa. Tipo, não tem nada a ver com tributação isso, não tem nada a ver com É, contabilidade. É um troço que não. Aí agora, por exemplo, o governo definiu que tem um empréstimo do FGTS. sim. A gente que tem que fazer a homologação dentro do FGTS do dinheiro que ele tirou. Meu Deus. Tu Que entende que é o vai loucura, na cara. venda? Putz. Que E, doido, a- né, e, cara? a- e aí tu fica com umas coisas que não faz sentido nenhum, assim, na mão do Ah, contador, e que ele vira um burocrata, um vai na venda da receita ou dos órgãos públicos e naturalmente não consegue atender o empresário, porque ah, não tem, tu entende? É uma coisa que foge do escopo, porque ele é um secretário da tua empresa que trabalha para o governo e um pouco para a governo. tua e que tu paga lá 500, 600 pila. Se a gente tivesse que fazer só os impostos, Marco, ia ser, Não. era outra coisa. Não tem. Folha de pagamento também é complicada, né? Ah, sempre tem um monte de detalhes, um monte de coisas, Ah, mas assim, frente ao que nós temos de tributação, dos males é o menor, com certeza. tá. Nessa relação trabalhista de folha não vai ter alteração nenhuma, né, Xabá? Não, não tem qualquer alteração nesse sentido. Graças a Deus. Continua tudo igual. Legal. E, Xabá, como é que o pessoal encontra... primeiro, né? É Axis do Brasil, né? Isto. E como é que a gente encontra você, sua empresa, nas redes sociais, na internet? Como é que a gente encontra você? Pode colocar ali no Google, né, na internet ali, www.axis. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil Legal, põe pro aí. pessoal aqui, senão eles não vão conseguir pegar. Então, é Isso. Axis assim, ó. AX e isso. Do Olha. Olha, boa Brasil.com.br. ideia. Tá? Então, esse aqui é o número, e aqui eu tenho o contato para quem quiser chamar o nosso time comercial. Que legal, cara. 53 999 24 04 17. Olha. Ficou bom aí? Deu para ver bem? Excelente. Você foi o primeiro que teve essa ideia, cara. Qual a ideia? De colocar escrito na tela. Facilita, né? Que legal. Poxa, mas brigadão, velho. Foi muito legal. Eu acho que, primeiro, eu acho que o grande ganho foi isso, a maneira simplificada que você colocou tudo, que vai tranquilizar muita gente, né? Com certeza. Cara,